Olá, eu sou a professora Ana Lídia e a aula de hoje é sobre exercícios de corrente elétrica. Hoje nós vamos relembrar esse conteúdo. Vou compartilhar com vocês. E vou lá. Lembrando o que é corrente elétrica, Ana Lídia, afinal? Pares ordenados de elétrons no mesmo sentido. Se eu tenho pares de elétrons no mesmo sentido, pares ordenados de elétrons em movimento no mesmo sentido, eu tenho ali o efeito da corrente elétrica. Lembrando quais são os efeitos da corrente elétrica, que é o efeito Joule, que é o efeito térmico, o efeito luminoso, consequências também ao choque, voltagem não dá choque, que dá choque é amperagem, não vamos esquecer disso. Então, vamos começar por uma questão tranquila. E vamos lá. Texto para a próxima questão a seguir. Drones vêm sendo utilizados por empresas americanas para monitorar o ambiente subaquático. Esses drones podem substituir mergulhadores, sendo capazes de realizar mergulhos de até 50 metros de profundidade e operar até 2 horas e meia. Considere um drone que utiliza uma bateria com carga total de carga Q igual 900 mAh. Se o drone operar por um intervalo de tempo igual a 90 minutos, a corrente média fornecida pela bateria nesse intervalo de tempo será igual a... Aí ele dá uns dados aí, se necessário, use a gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado, π igual a 3 e um ATM que é igual a 10 a 5 Pascal. Gente, existem questões que nos dão uma coisa chamada distratores, tá? Ele quer corrente. Corrente é ΔQ sobre ΔT. Ok? E ele quer a resposta em miliampere. Ele quer amperagem, ele quer a corrente. Lembrando qual é a fórmula da corrente? Carga dividido pelo tempo. É exatamente a descrição do que é corrente elétrica, ordenados de cargas no mesmo sentido em decorrer do tempo, ok? Aí ele me dá aqui uma carga. Poxa, Ana, carga em Coulomb? Sim, também. Miliampere-hora também é carga. Lembra? Vamos lá. Eu tenho I igual a ΔQ sobre ΔT. Se eu passo T, que está dividindo a carga, para o outro lado, multiplicando a corrente, eu vou ter I vezes o tempo, a corrente vezes o tempo. Corrente, qual a unidade de corrente? Ampere. Qual é a unidade de tempo em metros, no Sistema Internacional de Medidas, em segundos? Então, ampere vezes segundos, eu vou ter Coulomb. Ampere vezes hora, eu vou ter ampere vezes hora. E continua sendo carga. Então, vamos lá. I é igual, como eu falei para vocês, I é igual a Q sobre ΔT. Se eu passo o tempo para o outro lado, como eu falei para vocês, I vezes o ΔT. Tempo vezes segundo. Então, carga vai ser igual a hora, o tempo, perdão, vezes a corrente. Então, tempo pode ser em hora, tempo pode ser em minuto, tempo pode ser em segundo, tempo pode ser em dias, ok? Anos, décadas. Mas aí depende do que a questão está te dando. No caso, ele quer a resposta em ampere. Espertamente, o que eu faço, né? Coloco lá as unidades que eu tenho. Já sei que miliampere-hora é a carga. Então, botei a carga, tempo aqui. Ele quer a corrente. Só que ele está em hora. Se eu coloco hora em cima, se já tem a hora em cima e eu coloco a hora embaixo, eu corto. E acho a minha nomenclatura, Analisa, eu prefiro passar para Coulomb e passar para... Ei, não vai fazer tanta conta assim, não precisa passar para Coulomb agora. Você pode deixar em miliampere-hora e passar o minuto para a hora. Que aí, 90 minutos é o quê? 1 hora é igual a 60 minutos. Mais 30 minutos para dar 90 é 1 hora e meia, 1,5. Então, eu posso colocar aí 900
miliampere-hora dividido por 1,5. Corto hora com hora, o que eu vou achar? 600 miliampere. Ainda nem mexi no mili, nem coloquei 10 a menos 3 aqui. Por quê? Não precisa, né, rapaz? Ele já está me dando as respostas em miliampere, tá bom? Então, a resposta da nossa questão, letra B. Agora que você já viu, dá uma pausa, faz tudo de novo, sem ver a correção e boa sorte. Questão 2. Uma bateria de smartphone de 4.000 mAh, carga, e 5 volts pode fornecer uma corrente elétrica média de 4.000 mAh durante 1 hora até que se descarregue. Calcule a quantidade de carga em coulombs. Ana Lídia, ele já me deu carga, não é 4.000 mAh? Sim, só que está em ampere-hora. Como eu passo para segundo? Como eu falei para vocês, carga é ampere vezes o tempo. Então, pode ser ampere vezes hora, ampere vezes minuto. Mas ampere vezes segundo sempre vai ser coulomb, que é a unidade internacional de medidas. Então, vou transformar essa hora em segundos. 1 hora tem quantos segundos? Faz devagar lá a transformação, você vai ver. 1 hora tem 3.600 segundos. Poxa, mas você botou 4. Era 4.000 miliampere. 4.000 é 4 vezes 10 a 3. Milha é 10 a menos 3. Mais 3 com menos 3, 10 a 0. 10 a 0 é 1. Então, fica só o 4. Ok? 4 vezes 10... Analisa se falou muito rápido. Só passar esse númerozinho aqui para a potência base 10. E o milli, tu coloca 10 a menos 3. Aí tu vai ver que aqui tá 10 a 3 e menos 3. Quanto é que vai dar? 4 vezes 10 a 3, vezes 10 a menos 3, menos 3.600. Vezes 3.600. Eu vou achar esse valor aqui, de carga em coulomb de 14.400 coulomb. Ok? Letra B. Considerando que em funcionamento contínuo, a bateria desse smartphone se descarrega em 8 horas. Calcule a potência média do aparelho em watts. Ele quer a potência. A potência é o trabalho sobre o tempo. A potência é o quadrado sobre R. Com V a gente ri. Com P ri ao quadrado. A potência é um cara engraçado. Piu! Ele quer P. Ele me deu U. Eu já tenho I? Eu já tenho I, gente. Então, várias aí, ó, maneiras de eu achar. I é igual... Eu achei o I. Eu já tenho o I porque, olha só, achei o I aqui, ó. Eu tenho a carga de 14.400. Eu tenho um tempo de 8 horas. Tenho que transformar essas 8 horas para segundos. Aí eu faço 8 vezes 3.600. Vou achar uma corrente para essa quantidade de horas e essa quantidade de carga de 0,5 ampere. Agora que eu achei a amperagem, aí sim, piu! Uso lá a voltagem que ele me deu e a corrente que ele me deu. 0,5 vezes 5, 2,5 watts. Ok? O gráfico abaixo indica o comportamento da corrente elétrica em função de um condutor. A carga elétrica em coulombs, que passa por uma seção transversal desse condutor em 15 segundos, é igual a... Ele quer de 15 segundos, o tempo está aqui. Então, aqui eu vou ver que meu gráfico está indo de 0 a 15 e de 0 aqui, 0 a 15 segundos e 0 a 60 ampere. E ele quer o quê? A carga. Toda vez que nós temos um gráfico corrente versus o tempo, eu tiro a área, né? Eu descubro a área e a área é a quantidade de carga. A fórmula da carga é análoga à fórmula da corrente. Então, a carga elétrica em módulo que atravessa a seção transversal do condutor é representada pela área sob a reta, isto é a área entre o gráfico e o eixo do tempo no intervalo citado. Qual é esse formato aqui? De 0 a 15, eu tenho um triângulo. Qual é a fórmula da área do triângulo? Base vezes altura dividido por 2. Quem vai ser minha base?
15. Quem vai ser minha altura? 60. Divido por 2, eu vou achar um valor de 450 coulomb. Ok, turma? Então, a gente se vê para mais exercícios já já.